uma entrevista coletiva aqui no Colégio Bio Brasileiro, e a frase "foi uma surpresa" surgiu nessa entrevista. Foi uma surpresa para o senhor também, Dom Angelo? De alguma forma foi. Eu acho que a surpresa maior, porém, foi para quem de lá de fora fazia prognósticos e previsões. Nós, dentro do conclave, percebíamos por onde as coisas estavam andando e como foram, de fato, se concretizar. Então, o nome dele, junto com o de outros cardeais, surgiu, evidentemente, senão não seria votado. Mas a surpresa maior foi para o mundo, para todos, e sobretudo para quem fazia prognósticos segundo certos critérios que depois não se verificaram. Agora, Dom Angelo, o seu nome, ele foi mencionado por todos os vaticanistas que opinaram nas últimas semanas, em todas as projeções. O seu nome aparecia, inclusive, Dom Angelo, nas casas de apostas aqui na Europa. Como é que o senhor recebia isso e como é que o senhor foi para o conclave com essa expectativa? Eu não tomei conhecimento, não li os jornais, não tomei conhecimento dessas notícias. As pessoas falavam para o senhor? Não, eu procurei não ter esses contatos para ficar tranquilo e sereno, sem me deixar influenciar. O que foi ontem à noite, logo depois do conclave? O que vocês fizeram e qual foi a mensagem que o Papa Francisco passou para os demais 114 cardeais? Ele não falou muito, ele disse pouquíssimas palavras, aquelas que foram ditas na Praça de São Pedro, no balcão lá da Basílica de São Pedro, que todo mundo viu e ouviu. De resto, não disse mais palavras para os cardeais, simplesmente no momento fraterno do jantar, ele fez a oração inicial e final. E hoje à tarde nós teremos a missa com ele às 17 horas na Capela Sistina, e certamente será então que ele dirigirá uma palavra todo especial aos cardeais. Sua opinião, quais são os grandes desafios do novo Papa? Desafios na vida da Igreja, desafios da evangelização, desafios de levar avante a vida da Igreja, de confirmar na fé o povo cristão, o povo católico. Por outro lado, de continuar a irradiar a luz do Evangelho para o mundo, mesmo para o mundo não cristão, para o meio do grande mundo, da grande família humana. O Papa, de fato, é aquele que mais ostensivamente faz e deve fazer isso, a presença do Evangelho no mundo. E, de resto, animar os cristãos, os católicos, para viverem bem a própria fé e para também abraçarem a missão da Igreja, que é irradiar a fé em todas as partes. Falou que o Papa Francisco é um homem muito simples, é uma pessoa de hábitos simples, ele é um sujeito quieto, sereno. Mas o senhor acha que o pontificado dele vai ser marcado por essa simplicidade? Porque hoje pela manhã, por exemplo, ele saiu no Vaticano e foi até a casa sacerdotal onde ele estava, do clero, né, Casa Internacional do Clero, onde ele estava hospedado, pagar a conta dele. Como é que vai ser marcado o pontificado do Papa Francisco? Bem, vamos ver como será. Eu não posso fazer previsões, porque agora depende dele, de como as coisas vão se desenvolver. É uma pessoa, um Papa mais próximo do público, do povo, dos fiéis? Eu espero que seja, que ele tenha essa proximidade, como ele sempre teve, como arcebispo de Buenos Aires também, essa mesma simplicidade. Embora a gente saiba que o Papa, depois, é uma pessoa carregada de tantas responsabilidades, e ele também, enfim, não está livre de certos protocolos que são necessários para as relações dele, não só com o povo, mas também com autoridades, com o mundo da cultura, com o mundo da comunicação. Enfim, existem certamente certos protocolos que também Papa Francisco vai ter que observar, né, para se preservar, inclusive, porque senão não há como ele exercer bem sem uma certa disciplina também do seu trabalho. Ele é muito disciplinado do seu trabalho como bom jesuíta. Escolher um Papa sul-americano, o continente onde a Igreja Católica mais perdeu fiéis nos últimos 10 anos. Numa região estratégica, onde o catolicismo é dominante, mas que nos últimos anos viu seu número de fiéis diminuir drasticamente. Então, estrategicamente foi uma escolha por aí. Um franciscano, mais perto do povo, mais simples, mais disposto a se aproximar do público e não ficar
encastelado. E me chamou a atenção no outro dia, porque repórter não larga o osso, né? Acordei muito cedo, tinha ido até tarde, mas acordei muito cedo e vou fazer o dia depois. Essa era a minha ideia, vou fazer o dia depois e a reação das pessoas. Para minha surpresa, chego na Praça de São Pedro e comecei a conversar com algumas pessoas. E um bispo brasileiro me disse o seguinte: o Papa passou aqui, ele dormiu no Vaticano, na casa de Santa Marta, que é a área dormitório para os cardeais, cruzou a Praça de São Pedro, veio até o local onde ele estava hospedado antes do conclave, arrumou as coisas dele, pagou a conta e voltou para o Vaticano. Eu disse: mas acompanhado de quem? Sozinho. E tinha muita gente? Não tinha quase ninguém notou. Então, aí já é um claro sinal assim, da simplicidade desse Papa. E depois eu acho que tem algumas coisas que são marcantes. Por exemplo, para mim o Papa possa ser no ano que vem o Prêmio Nobel da Paz. O Papa conseguiu aproximar dois países que quase provocaram a Terceira Guerra Mundial, que são Cuba e Estados Unidos. Foi o Papa Francisco que articulou com Cuba e com os Estados Unidos essa aproximação. Já havia um ensaio de aproximação, mas a relação diplomática não era ainda das melhores, e o Papa Francisco é quem vem e aproxima os dois países. O Papa Francisco talvez tenha sido o homem mais com um discurso mais progressista da história da Igreja Católica. Ele fala abertamente, autorizou a investigação sobre religiosos envolvidos com pedofilia. Foi no papado de Francisco que o Banco do Vaticano passou por uma devassa enorme. Um Papa que não poupa, se for o caso, de fazer uma crítica. Enfim, eu acho que nós temos aí um grande representante da Igreja Católica. A Igreja, certamente em termos de relações diplomáticas, de representatividade, ela escolheu a pessoa, me parece, uma pessoa absolutamente certa. Me marcou muito e profissionalmente, assim, foi a maior cobertura, mais importante que eu já fiz na minha vida, em termos históricos, ter participado dessa cobertura, trazendo aquela emoção da Praça de São Pedro aqui para o nosso público gaúcho. Um dos nossos aqui foi lá para o outro lado e consegue interpretar um fato de abrangência mundial para o nosso público, fazendo a mediação, que essa é a nossa função, né? A função básica do jornalista. Produção e edição, Rafael Lindemann. Texto de abertura, Daniel Scola. Narração, Domingos Martins. Arquivo, Vicente Nolasco. Supervisão, Luciano Costa. Coordenação, Daniel Scola. Gerência de jornalismo, Ciro Silveira Martins Filho. Rádio Gaúcha, outubro de 2015.